A partir do verso 40, o pedido de Jairo. Lucas 8, 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Até aqui, vamos a uma breve oração. Pai Santo, excelso e eterno, ainda, Deus, neste momento de culto que é devido a Ti e que prestamos a Ti, estamos agora diante da Tua Santíssima Palavra, Deus, e ansiamos pela Tua instrução. Eu, de forma particular, Deus, eu peço o Seu auxílio, eu peço o Seu governo, eu peço a Sua direção aqui, Deus, para a ministração dessa palavra. Porque eu não posso falar das minhas convicções pessoais, nem quero, e eu não tenho nada a ensinar a Deus, de mim mesmo. Por isso, Pai, com todo respeito e reverência, eu apelo mais uma vez para as Tuas misericórdias, que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, e que, segundo Sua graça, Deus, Seu Santo Espírito venha iluminar esta palavra revelada em nossos corações, para que aprendamos de Ti. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar não apenas a salvação por Cristo ou o poder de Cristo em curar, mas o meu desejo de salientar aos irmãos, através desse pequeno sermão, é o cuidado de Cristo para com os aflitos. Nós vemos dois personagens aflitos neste texto: Jairo, o chefe da sinagoga, e a mulher com o fluxo de sangue. Nós vamos falar um pouco a respeito da mulher, mas eu quero me deter mais a respeito da situação de Jairo.
Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, aí no verso 40, você vai ver que Cristo havia regressado àquele lugar. Este lugar aqui era Cafarnaum. Há uma similaridade aqui com o resultado da segunda volta de Cristo. Entenda bem, vamos voltar um pouco atrás no tempo. Cristo, em sua missão de buscar e salvar o perdido, manifestava sinais, compaixão e amor. Ao atender o clamor de desespero, por exemplo, dos seus discípulos, em meio às águas tumultuosas numa tempestade, ele acalma os ventos e a água bravia e ensina-lhes a ter fé. Essa passagem está aqui no capítulo 8, de 22 a 25. É uma passagem bastante conhecida, quando eles estão atravessando o lago e existe ali uma tempestade, as ondas açoitando o barco, os discípulos com medo de naufragarem ali, eram homens experientes do mar, a maioria deles eram pescadores, e eles estavam vendo a gravidade da situação e Cristo dormia no barco. Então eles apelam para Cristo e falam, não importa que pereçamos, e Cristo então acorda, acalma a tempestade, acalma os ventos, acalma a fúria daquela água, e lhes ensina a ter fé, a professar fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mesmo quando as águas estão tumultuosas, quando as tempestades estão açoitando o barco da vida, as circunstâncias, ainda assim, nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, porque é o mesmo Deus Todo-Poderoso que governa o mundo em tempos de paz e em tempos de tribulações. E Cristo então acalma aquela tempestade e ensina os seus discípulos a fé. Depois ele vai para a terra dos Gerazenos, liberta um jovem oprimido que estava possesso de espíritos imundos, proclama o seu poder sobre o mal, sobre aqueles demônios, sofre a rejeição das pessoas daquela região, mas deixa ali um missionário, brilhando a luz do céu em meio àquele lugar de trevas. Está aqui no capítulo 8, versos de 26 a 39. Então, quando o verso 40 diz, ao regressar Jesus, a multidão recebeu de alegria, porque todos os estavam esperando, aqui é uma similaridade com a segunda volta de Cristo, ou seja, Cristo está regressando daquela obra que ele veio fazer de buscar e salvar o perdido, aonde, neste momento, ele se compadece daqueles que estão nas circunstâncias da vida, nas tribulações da vida, nas tempestades, aqueles que estão sendo oprimidos por espíritos malignos, ele se compadece e vai libertando e curando e ensinando a fé. E para alguns dizendo, a tua fé te salvou. E aqui então as multidões estavam aguardando, e quando ele regressa, essas multidões o recebem com alegria. De fato, a volta de Cristo, ela não vai ser um dia de alegria para a maioria das pessoas no mundo. Mas eu me refiro à igreja. A volta de Cristo será um dia de alegria para a sua igreja. Além dessa similaridade, que ele volta e é recebido com alegria, a sua volta manifesta sua autoridade sobre o corpo físico, sobre a lei e sobre a morte. Note isso, o que antecedeu esse regresso dele a Cafarnaum. As pessoas aguardando com alegria. E quando ele chegou, logo que ele chegou, ele manifesta essa autoridade sobre o corpo que ia se consumindo na anemia, que os recursos materiais e os médicos humanos não podiam curar. Ele manifesta autoridade sobre um corpo que ia morrer, estava definhando. Ele demonstra autoridade sobre a lei, porque a lei proibia que uma mulher com fluxo de sangue se aproximar e tocar alguém. A mulher, quando ela estava nos dias das suas regras, pela lei antiga, do Antigo Testamento, ela não podia tocar nas pessoas.
E essa mulher, então, ela estava com esse fluxo de sangue e ela entra em meio a uma multidão, ou seja, ela não toca só em Cristo. Ela está tocando em muitas pessoas. Quando existe uma multidão de pessoas, uma concentração muito grande de pessoas, é impossível um não tocar no outro. E é justamente por isso que os discípulos, através de Pedro, estranham quando Cristo fala: quem me tocou? E eles falam: mas tem uma multidão aqui, como o Senhor pergunta quem te tocou? Então, quando ele volta, quando ele regressa, ele manifesta autoridade sobre o corpo que estava perecendo. Ele manifesta autoridade sobre a lei que poderia condenar aquela mulher, mas ele transforma a lei em graça. E ele demonstra autoridade sobre a morte, pois ele ordena ao espírito do filho, da filha de Jairo, que voltasse para a menina. Ele ressuscita a menina. Então existe uma similaridade aqui, concentrada no verso 40, observando o antes e o depois. A missão redentora de Cristo, Cristo conduzindo as coisas pelo poder da sua palavra, sustentando tudo, cuidando de nós em nossas aflições, nos ensinando a ter fé, nos conduzindo seguramente até o ponto do seu regresso. E quando ele regressa, manifesta poder sobre os corpos, sobre os mortos e sobre a lei. Sobre os corpos dos vivos, né? Eu me refiro à lei e aos mortos. Então o texto que lemos traz a narrativa de duas pessoas aflitas que buscam a Cristo. No mesmo instante, no mesmo momento, ambas carentes, tristes, angustiadas, perplexas com as dores e a dinâmica da vida. Mas eram também duas pessoas que recorreram a Cristo e não se entregaram a outros meios para aliviarem suas dores. Elas viram em Cristo o alvo do seu consolo. Elas viram em Cristo a alternativa. Talvez a mulher de sangue, do fluxo de sangue, tenha visto em Cristo seu último recurso, sua última tentativa. Eu não sei como estava a mente deles, mas eu sei que eles recorreram à pessoa certa. Eles recorreram àquele que de fato poderia estender a mão para eles e curá-los e libertá-los. Porque Cristo, como Deus, tem poder para fazer isto e quer fazer isto. O primeiro caso, uma questão física, uma mulher anêmica, debilitada fisicamente, que já havia perdido os seus recursos tentando alcançar um tratamento para seu mal e nunca foi curada. E o segundo caso, um homem despedaçado emocionalmente, aflito, vivendo uma terrível angústia, pois a sua filha estava apresentando uma grave doença mortal. Duas aflições diferentes, duas angústias diferentes. Mas quem pode julgar ou avaliar a dor entre uma angústia e outra? Entre a aflição de uma pessoa e a aflição da outra? A única coisa que sabemos é que nessa vida conturbada, na dinâmica da vida, passamos aflições. Mas este Cristo a quem eles recorreram é aquele que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou regressando para Cafarnaum, e antes de eu chegar, aqueles que estiverem aflitos, desesperançosos, temendo, calma, não temas, porque eu apazigo as tempestades, eu acalmo a fúria dos ventos, as águas não vão te submergir, elas não vão te tragar. Calma, porque eu é que sustento com o poder da minha palavra todo o universo. Não temas, crê somente. Buscando ser fiel à narrativa aqui desse texto, vou por uma ordem de sequência. Jairo se prostra aos pés de Jesus e lhe faz uma súplica.
Vamos ler aqui de novo, verso 40 e até o 42. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. É interessante a suposta coincidência de tempos. A filha de Jairo tinha 12 anos. A mulher estava enferma há 12 anos também. Ou seja, Jairo vivia a alegria do convívio da sua filha há 12 anos. Aquela mulher vivia 12 anos abatida, insegura, temerosa e com dores físicas, certamente. O texto diz que Jairo, ele era chefe da sinagoga. Então, era chefe da sinagoga em Cafarnaum. O que isso significa? Uma breve descrição aqui para que os irmãos se situem e que nós possamos tentar analisar um pouquinho como estava a mente do Jairo. O chefe da sinagoga, no tempo de Jesus, era um fariseu, instruído na lei e na interpretação da lei. Não só na lei, na interpretação da lei. E que dirigia o funcionamento das orações e serviços sinagogais exigidos pelo judaísmo. Sabemos que Jerusalém era o lugar central do culto a Deus. Em Jerusalém estava o Templo de Salomão. Nele estava a Arca da Aliança. E em Jerusalém se ofereciam sacrifícios de animais diariamente por prescrição da lei. E para reparar culpas praticadas pelos judeus. Todos os judeus deveriam ir no mínimo 3 festas em Jerusalém, prescritas pela lei, e oferecer sacrifício pelos pecados. Mas na sinagoga, onde Jairo ele era o chefe, não se faziam sacrifícios. O serviço era de oração e de congregação, de reunir para culto. Então Jairo pregava a lei e o Antigo Testamento. Interpretava essa lei. Mas diferentemente de outros judeus, inclusive os sacerdotes Anás e Caifás, que subornaram o povo para que Cristo fosse condenado, Jairo demonstra aqui reconhecer a Cristo. Como intérprete da lei, Jairo poderia ter interrompido tudo, ou melhor, seria até a sua função, quando aquela mulher que viu que não podia mais se ocultar, havia confessado. Eu imagino o medo daquela mulher quando ela confessou isso. Ela falou: fui eu, Senhor, que te toquei. Jairo poderia interromper tudo ali, era até a sua obrigação, enquanto intérprete da lei. Falar: essa mulher, ela deve ser apedrejada. Estamos fazendo isso, irmãos, falando isso para que nós possamos ter um conceito da mente daquele homem, que conhecia a lei, que era intérprete da lei, que era fariseu. A seita dos fariseus, ela se tornou tão forte, né, nesses dias de Jesus, era ela que governava o Sinédrio. Os principais líderes, vamos dizer assim, da religião judaica, eles eram da seita dos fariseus. Imagine agora, alguém que conhecia a Escritura, reconhecia Cristo, vai até ele, pede que ele vá à sua casa ver sua filha que está à beira da morte, vê a resposta positiva de Cristo, que está indo com ele, e de repente, Cristo para de caminhar com ele, começa um outro diálogo com outras pessoas. Então Jairo, que está aflito, recorre a Cristo: Senhor, vá até minha casa, porque a minha filha, ela está padecendo de uma doença mortal. E Cristo fala: vamos. E quando eles estão indo, de repente Cristo para e começa a conversar com os discípulos: quem me tocou? E Pedro fala: Senhor, como que o Senhor pergunta quem te tocou? Há uma multidão aqui. Não, é porque de mim saiu o poder. Mas como assim? Imagina a mente de Jairo: Senhor, por que essa conversa? Por que esse diálogo? Senhor, a minha situação é urgente, o meu desespero é imenso, Senhor, é iminente.
que a minha filha está à morte, o Senhor é meu último recurso, não me deixe agora. Por que esse diálogo com outras pessoas? Conversa depois. Não seria mais ou menos assim a mente no ser humano? Eu fico me imaginando no lugar de Jairo. Senhor, por favor, não faz isso. Explica para eles depois isso. Vem agora, a minha situação é urgente. Como se o tempo fosse nosso. Como se nós é que fôssemos os conhecedores de tempos e épocas. A palavra de Deus diz que tempos e épocas pertencem à autoridade exclusiva de Deus, não compete a nós. Tem pessoas aí aflitas, que querem que o tempo passe logo para mudar uma ou outra situação no país, irmãos. Tempos e épocas pertencem à autoridade exclusiva de Deus. Não temas, crê somente. E Jairo, então, ele devia estar num momento de confusão mental. E vendo Cristo, ele com pressa, e vendo Cristo, parar e conversar com alguém. Você já passou situações assim? Quando você está com muita pressa, alguém está te levando ao lugar onde você quer urgente resolver um problema, e a pessoa para e fica conversando. Eu lembro uma situação que eu passei uma vez, que eu estava com muita pressa para resolver algo, e uma pessoa estava me levando de carro, e essa pessoa entrou num posto de gasolina, parou e ficou conversando com o frentista, que era amigo dele. E eu com muita pressa, e eu não sabia mais o que fazer, e a ansiedade foi me tomando, faz muitos anos isso. E eu fico imaginando, a minha situação não era tão grave quanto a de Jairo. Eu fico imaginando que tortura mental tinha Jairo ali. Mas ele fala com os discípulos, verso 45, 46, Jesus. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes que me tocou. Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti sair poder de mim. Irmãos, os discípulos aqui, eles não entendiam isso. Como assim, Senhor? No meio de uma multidão, alguém te tocou? Como assim saiu o poder do Senhor? Mas pense uma coisa. Pode ser que você entenda, mas no geral, eu acho que poucos de nós entendem isso. Como assim saiu o poder? Como assim um homem que está no meio de uma multidão fala, alguém me tocou porque de mim saiu o poder? O que é isso? O que significa isso? Nós também somos homens e mulheres, nós também somos pessoas, nós também somos seres humanos. Como assim de mim saiu o poder? Eu confesso que não tem como nós não entendermos isto, a não ser pela fé, a não ser crendo nas duas naturezas de Cristo, a não ser entendendo perfeitamente que essas naturezas não se separaram durante o ministério terreno de Cristo. Simplesmente Cristo, ele viveu como homem e mesmo tendo o poder divino, ele sentiu as dores e angústias de um homem. É porque creio no Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. A única forma de entendermos Cristo, a fé cristã, é pela fé. É somente pela fé. E aí então, eu fico imaginando a perspectiva de Jairo. Esses minutos pareciam uma eternidade para ele, pois Cristo, atendendo o seu pedido, para. Até que o verso 49 deve ter vindo como uma espada no coração de Jairo. E Jairo ali, olhando Cristo falando, os discípulos e a mulher então que percebe que não pode se ocultar mais, e a mulher começa então a testemunhar, fui eu que te toquei. A mulher confessa na frente de todo mundo ali, o que poderia significar a morte para ela, né? Se você pensar bem, olha, fui curada do fluxo de sangue, mas agora eu vou ser apedrejada, né? E ela então confessa ali, e Jairo olhando tudo aquilo, e aí vem o verso 49, um verso fatídico para Jairo. Falava ele ainda, ou seja, Cristo, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jairo deve ter desabado, em pé em meio àquela multidão, na frente de Cristo,
Alguns minutos atrás, Cristo havia aceitado ir com ele. Talvez aquilo tivesse dado uma esperança tão grande de solução do problema. E de repente, no meio das coisas, Cristo começa a conversar com os discípulos, como nós já falamos. A mulher começa a manifestar ali que foi curada e toda aquela situação. E chega alguém e fala: olha, não incomodes mais o mestre. E Jairo pode ter pensado, se ele não tivesse parado aqui, se essa mulher não tivesse vindo aqui também pedir o socorro a ele, talvez Jairo sentisse até um repúdio, um ódio para aquela mulher naquele momento. Não sei se aconteceu isso, né? Não sabemos. Mas nós conhecemos mais ou menos o ser humano. Nós estamos vendo aí pessoas se odiando aí mutuamente com muita facilidade hoje em dia, né? Então nós vemos onde o ser humano pode chegar muitas vezes. E aí o Jairo desmorona internamente. Talvez cacos daquele que era o chefe da sinagoga, daquele que tinha poder para interpretar a lei, não só conhecia, mas ele tinha poder de interpretar a lei, ele tinha voz ativa, daquele que passava os seus dias falando das Escrituras, ensinando as pessoas, e agora diante de Cristo, depois de receber a esperança que Cristo iria lá, ele recebe essa péssima notícia. Mas o que eu quero me deter aqui como ponto-chave desse sermão, irmãos, é o verso 50. O verso 50, irmãos, ele é lindo, ele é real, ele é verdadeiro, ele é poderoso, ele descreve o Cristo que nós cremos. Este Cristo que nós vamos professar no Credo Apostólico nos próximos domingos. Ele dá para ver saindo dessas letras aqui uma essência de amor e cuidado. E quando Cristo ouve que alguém vem com uma má notícia para Jairo, verso 50, mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. É como se em meio a aquela situação onde a pessoa fala: olha, o sonho acabou, tudo se perdeu, não tem mais o que fazer, minha vida acabou, eu não tenho mais forças para seguir em frente. As águas não submergiram os discípulos naquele barco, mas estão me submergindo agora. E eu não tenho mais forças para seguir em frente. Cristo não precisava ter falado nada para ele. De qualquer forma, Cristo iria até a casa dele. De qualquer forma, Cristo iria ressuscitar a filha dele. De qualquer forma, Cristo iria torná-lo alegre novamente, feliz. Cristo iria fazer isso. Mas o que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é o que salta nos meus olhos aqui, neste texto, é o cuidado de Cristo. De apaziguar ele, de acalmar ele, de renovar a esperança dele. E eu fico imaginando uma voz suave de Cristo ali. Não temas, crê somente. Irmãos, nós somos pastoreados por esse Cristo. E quando as situações parecerem difíceis, tenebrosas, sem saída, sem solução, deixa o bom pastor pastorear a tua alma. Escute a voz dele dizendo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Teu único trabalho, dali para frente, será descansar em Deus. Você não precisa ficar lutando com demônios, você não precisa... Seu único trabalho é descansar naquele que é todo-poderoso. Você só precisa se preocupar em tentar amá-lo, em tentar guardar os seus mandamentos. Não temas, crê somente. E Jesus até mais explícito aqui com Jairo, né? E fala: não temas, crê somente, e ela será salva. Bem, Cristo, ele não deixou Jairo entregue aos seus próprios medos, às suas próprias angústias. Deu-lhe uma palavra de fé e de esperança.
E é exatamente assim que ele faz até hoje. Se você não consegue dormir, a não ser que o médico te receite algum remédio, mas não fique tomando remédio ou vendo televisão, leia a Bíblia, converse com Cristo, deixa Ele falar ao teu coração, não temas, crê somente. Se você está ansioso pelo dia de amanhã, se você está temeroso, se você não sabe como resolver uma situação, se você está com medo de alguma coisa, deixa Cristo pastorear o teu coração e Ele diz, não temas, crê somente, tenha bom ânimo. Essas palavras de Cristo, elas são uma constante no Evangelho. Tenha bom ânimo. O autor aos Hebreus diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Ao contrário, Ele conhece as nossas aflições. Ele é o Deus que se fez um de nós. Ele sentiu na pele a nossa dor e as nossas angústias. Ou seja, Ele sentiu angústia até maior. E isso Ele revela quando Ele vai orar, antes de ser entregue por Judas àqueles homens. Aliás, é naquele momento, um pouquinho antes, alguns minutos antes de Judas aparecer, Ele está orando, talvez 1 hora ou 2 antes, e Ele está orando, Ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Esse Jesus que conhece a angústia, que conhece a dor, que conhece o sofrimento, que conhece a rejeição, que conhece o abandono, Ele conhece, Ele não está falando do que Ele acha, Ele está falando do que Ele viveu. Ele não está falando do que, como Deus, Ele olha os homens pequenos que Ele criou. Não, Ele esteve aqui, Ele pisou aqui, Ele nasceu de mulher. Ele sentiu tudo que nós sentimos. E Ele diz, não temas, crê somente. E para nós, indo aqui para o final, tendo chegado à casa de Jairo, encontrou, Cristo, né? Encontrou luto, dor, tristeza e, como nós vamos ver aqui no texto, incredulidade. Parece que a tristeza e a dor buscam provocar isso nas pessoas, buscam provocar incredulidade. Não parece? Tem gente que fala assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não, muitas vezes a dor afasta. Só tem um jeito de ir a Cristo, é por amor, por gratidão. Ninguém vai por dor. Muitas vezes parece que a dor e a tristeza, muitas vezes produzem a incredulidade. E em outras vezes, nós vemos que a dor e a tristeza é o produto da incredulidade. É a consequência da incredulidade. Seja como for, em que situação for, a incredulidade é dura e perversa. Mas também é verdade que quando Cristo entrou ali, Ele viu a dinâmica da vida ali manifesta, Ele transformou a situação daquela família. A dor e a tristeza não podem impedir o agir de Cristo. Nem mesmo a incredulidade pode impedir o agir de Cristo. Está aqui, verso 51. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Aí ele teve contato com a incredulidade e o escárnio. Verso 53. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Além de... Ele identificou ali a dor e a tristeza daquelas pessoas. Mas ele identificou também a incredulidade daquelas pessoas. E pior, mesmo essas pessoas em momento de dor e de tristeza, essas pessoas demonstravam escárnio. Sabe o que é escárnio? Zombaria. Zombaram dele. Ele falou, não tema, a menina não está morta, a menina dorme. Para Deus, todos estão vivos. É por isso que falamos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porque para Deus, Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Para Deus todos estão vivos. Lucas capítulo 20. E aqui, ele vê essa incredulidade.
Mas nem a tristeza, nem a dor, nem a incredulidade, nem o escárnio e a zombaria podem impedir o agir de Cristo. Isaías 43:13 diz: agindo Deus, quem impedirá? É uma declaração em forma de pergunta. Então, em meio a este cenário de pessimismo e incredulidade, Jesus efetuou o milagre, aqui versos 54 e 55. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Aquele poder não é só de acalmar ventos. Aquele poder não é só de acalmar as águas furiosas de um lago. Aquele poder não é só de expulsar uma legião de demônios que estava naquele jovem Gesareno. É poder sobre a vida e a morte. E ele pega aquela menina, que todos constataram que estava morta, que quando ele falou a menina dorme, todos riram dele, demonstraram incredulidade, zombaria. E ele pega nas mãos daquele corpo, que é dele. E ele diz assim: menina, levanta-te. Isso é o poder de autoridade. Esse é o nosso único consolo na vida e na morte, que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a Ele. Aquela menina pertencia a Ele. E ele pega a mão dela e fala: menina, levanta-te. A incredulidade, a zombaria, a autoridade de Cristo. Menina, levanta-te. Seus pais ficaram maravilhados. Neste ponto nós podemos fazer uma reflexão sincera. Quem somos nós? Todos se maravilharam. Você ainda se maravilha com Jesus? Ou você já faz parte dos que riem? Eu quero falar isso como uma advertência. O mundo hoje está com muito mais velocidade corrompendo as mentes. Pessoas que até alguns anos atrás professavam Cristo e o amor de Cristo, hoje estão desejando que alguém morra. E essas pessoas não estão percebendo que essa perversidade está corrompendo suas mentes. Eu quero lembrá-los do que o próprio Cristo falou. Nos últimos tempos, o amor de muitos esfriará. O amor de quase todos esfriará. Agora entenda, o amor da igreja não pode esfriar. O amor da igreja não pode esfriar. Nós não podemos ficar desejando o mal para o próximo. Nós não podemos fazer isso. Nós somos igreja de Cristo. Nós somos luz do mundo. Nós representamos este Cristo, que quando as pessoas zombaram dele ali, ele poderia muito bem ter falado: então tá bom, vocês estão rindo, vocês não acreditam? Então, fiquem vocês com seus problemas. Ele poderia ter feito isso. Mesmo assim, ele pegou a mão da menina e falou: menina, levanta-te. Quem somos nós? Os que se maravilham ainda com Cristo? Mesmo com muitos anos de caminhada, nós nos maravilhamos com o que Cristo faz na nossa vida, com o que Cristo faz na vida dos nossos irmãos, com o que Cristo faz na igreja. Isso nos traz exultação, nós glorificamos a Ele. Ou nós somos aqueles que agora já riem do amor, da compaixão? Quem somos nós? Isso nós devemos nos perguntar. Dois grupos de pessoas: os que confiam, como Jairo e a mulher anêmica, e os incrédulos que riem do que não sabem. Um só Senhor, Jesus. Sobre eles todos. Sobre os que confiam e sobre os que zombam. Sobre os que rejeitaram Ele quando Ele expulsou o demônio dos jovens de Gesareno. Sobre os discípulos que o adoraram quando Ele acalmou a tempestade. Quem é este que até a terra e o mar lhes obedece? Até o vento e o mar lhes obedece. É o mesmo Deus, um só Senhor, sobre toda a carne. Quero concluir dizendo: Cristo demonstrou um cuidado com Jairo. Entre a má notícia e o que Cristo iria fazer, veio o seu cuidado. Sua palavra de fé, sua palavra de conforto e esperança. É assim, amados irmãos. Cristo cuida de cada um de nós com cuidados especiais. As dores deste mundo,
Entre as dores deste mundo e a grande alegria do mundo por vir, Deus está cuidando de nós. E dizendo, não temas, crê somente. Entre as situações desesperadoras deste século e a sua providência, seja qual for a situação, é o mesmo Senhor, é um Senhor, é o Deus que nós professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E este único Filho, nosso Senhor, em quem nós vamos professar fé no próximo domingo, estudando aqui o Credo, ele diz para nós, nas mais diversas situações, não temas, crê somente. E se identificar que nós estamos mais para escárnio do que para a fé, é hora de nos corrigirmos, porque isso é amor dele por nós. A correção, Deus corrige aqueles que ele ama, se nós identificarmos isso. Mas guarde na sua alma, no seu coração, não temas, crê somente. Eu quero, como resposta desse sermão, louvar a Deus